Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos reiniciando aqui os nossos estudos às quartas-feiras aqui na Univale, né, dando continuidade ao livro Evolução em Dois Mundos. Quando a gente interrompeu no final do ano, né, a gente já tinha entrado na segunda parte e hoje a gente vai dar seguimento com o capítulo 8 da segunda parte, ou 28, como queiram, né? Então, agradecemos a presença de todos e vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, matrimônio e divórcio, e o capítulo 9, separação entre cônjuges espirituais. São dois capítulos curtos, mas né, é um tema bastante aí profundo para a gente refletir. Eu vou fazer aquela leitura inicial e depois tem uns slides para a gente fazer algumas reflexões em torno desse tema. Capítulo 8, matrimônio e divórcio. Poderíamos receber algumas noções acerca ao matrimônio, bem como ao divórcio, no plano físico, examinados espiritualmente? Nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos envolvidos, que estagiam nos planos inferiores. Não podemos olvidar que, na Terra, o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual, aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Está falando uma coisa interessante, né? Que determinadas pessoas, às vezes, se casam mais de uma vez, mas também, às vezes, está dentro de uma programação aí de um resgate, né? De compromissos anteriores, aí, às vezes, não muito felizes, né? Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, o cônjuge, liberado da veste física, quando se ajusta à feição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que exercita a compreensão e o amor puro. Então, no plano espiritual, o cônjuge, quando desencarna, quando ali o que rege é o amor, a afeição, a amizade, ele continua também participando ali daquela vida daquele cônjuge que ainda se encontra aí no plano físico, né? Quanto à reunião no plano espiritual, é razoável se mantenha aquela em que prevaleça a conjunção dos semelhantes, no grau mais elevado da escala de afinidades eletivas. Se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau menor de afinidade demonstram sadia convicção de entendimento, são habitualmente conduzidos, depois da morte, ao convívio do casal restituído à comunhão, desfrutando posição análoga à dos filhos queridos, junto dos pais terrenos, que por eles se submetem aos mais eloquentes e multifacetários testemunhos de carinho e sacrifício pessoal para que atendam dignamente à articulação dos próprios destinos. Então, assim, quando existe realmente a afeição, o amor, né, aqueles laços não são rompidos, né? Às vezes, aqueles casamentos, os laços que se rompem, geralmente são aqueles casamentos que estão alicerçados só em interesses materiais, em coisas assim que realmente não, não trazem nenhuma aliança posterior àquilo. Aquilo se desfaz. Como aquilo estava alicerçado em bases materiais, transitórias, né? Quando aquele compromisso se desfaz com a desencarnação de um e de outro, necessariamente não vai haver essa ligação espiritual, né? A não ser que haja realmente um amor e afeição, né?
Ninguém veja nisso inovação ou desrespeito ao sentimento alheio, porque o lar terrestre enobrecido, se analisado sem preconceitos, permanece estruturado nessas mesmas bases essenciais, de vez que os pais humanos recebem muitas vezes no instituto doméstico, por filhos e filhas, aqueles mesmos laços do passado, com os quais atendem ao resgate de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. A gente já viu mesmo nessa obra aqui mesmo e nas outras obras de André Luiz, né? Essas relações, às vezes, muito dolorosas que acontecem, né, de ligações anteriores entre marido e mulher, entre pai e filho, né, esses resgates de condições anteriores, né, de dor, de sofrimento. Né? A gente já teve vários exemplos aqui nesse livro mesmo e nas outras obras que a gente vê do André Luiz. E nessa condição que, em muitas circunstâncias, surge nas entidades renascentes, sem que o véu da reencarnação lhe esconda de todo a memória, as psiconeuroses e fixações infanto-juvenis, cuja importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas na atualidade, carentes de mais amplo contato com as realidades do espírito e da reencarnação, que lhes permitiriam ministrar aos seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral. Então, às vezes, esses excessos, aí, esses tratamentos aí, impostos, às vezes, por psicólogos e tal, levando em consideração só fatores sexuais, como se aquilo tudo fosse, vamos dizer, rodasse em torno só do sexo, da matéria, do interesse, né? Sem entender essas realidades espirituais, esses compromissos, essas ligações anteriores, se isso não for levado em consideração, né, a terapia, né, de harmonização desses casais vai ficar sempre prejudicada se não for levado em conta a questão espiritual. Né? Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos de parecer não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existe na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem ainda sugestões animalizantes, e por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores. Aqui ele está tocando num tema importante, né? Da banalização da instituição do casamento, né? Como a gente viu hoje em dia. Às vezes as pessoas se casam e, por qualquer bobagem, se separam, às vezes já têm filhos, e se casam de novo e vão se separando sem nenhuma responsabilidade por essa entidade do casamento, que, em suma, é a base da família. Né? Para se formar uma família, é necessário que haja a união, né, de duas almas ali que vão dar início a uma família. Então, que ele toca nesse ponto dessa irresponsabilidade e dessa banalização da instituição do casamento e da família, né? Levando a situações ainda mais dolorosas. Né? E, com isso, exercem viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira, mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após explorar-lhes o mundo emotivo, quando não se internam pelas aventuras do homicídio ou do suicídio espetaculares, com a fuga voluntária das obrigações preciosas. Né?
É imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, a benefício deles, para que, se não agreguem a maior desgoverno e a benefício de si mesma, a fim de que não regresse à promiscuidade aviltante das tábuas obscuras, em que o princípio e a dignidade da família ainda não são plenamente desconhecidos. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Aqui ele fala um pouquinho a respeito do divórcio, né? Dizendo que às vezes ele é necessário, é um mal menor. Às vezes é preferível que aquele compromisso que foi assumido seja até rompido, do que males maiores venham a acontecer. Às vezes um casal, né, é preferível se separar do que criar uma animosidade que pode chegar até condições até de crime, de assassinato, de suicídio, né? Então, às vezes, é um mal menor. Como Jesus diz naquela passagem lá do Evangelho, né, que pergunta para ele sobre se o homem pode dispensar a mulher dele. Ele fala, olha, poder pode, se a mulher trair o homem, se ela pode ser dispensada pelo marido, né? Tinha até aquela lei de apedrejamento e tal. Ele diz, olha, pela lei divina não, né? Mas isso às vezes é necessário pela crueldade, pelo coração ainda, vamos dizer, mal dos homens, né? É a explicação que ele dá. Às vezes é o que ele está dizendo aqui. Às vezes é preferível romper um compromisso que já tinha sido, às vezes, já planejado no plano espiritual, do que consequências piores ainda aconteçam. Mas é o que ele diz. Mais cedo ou mais tarde, voltarão amanhã ao acerto das próprias contas, né? Então, essas contas vão ter que ser acertadas numa outra oportunidade no futuro. Aqui o capítulo 9, separação entre cônjuges espirituais. Ocorre separação entre cônjuges espirituais? Pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para o serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua e com que deva satisfazer as questões e eventualidades terrestres. Além disso, esse ou aquele cônjuge, após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis no resgate de compromissos determinados. Em ambas as modalidades de separação compreensível e justa, o companheiro ou a companheira, em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar o objeto de sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. Então, essa separação, quando acontece no plano espiritual, que às vezes por uma necessidade de reencarnação, um daqueles espíritos reencarna, e aquele, às vezes, que tem a condição melhor, até vai velar por ele, vai ajudar naquele processo de reencarnação, ou às vezes até reencarnar junto com ele para o cumprimento de alguma tarefa ou de algum resgate que aquele outro cônjuge tem a necessidade de fazer. E aquele que tem uma condição, às vezes, um pouco melhor, às vezes, ou vai ficar no plano espiritual auxiliando, ou até reencarnando junto para ajudar aquela pessoa querida, né, a enfrentar as dificuldades ali na reencarnação. Tem uns slidezinhos aqui, a gente pode ver, aqui, Divaldo Franco e Joana de Ângeles, né, SOS Família. O Espiritismo apresenta a família
como instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações, com vistas ao futuro, né? Então, a gente vê aí a importância, né, dessa instituição do casamento, né, na constituição de uma família, né, de um planejamento até encarnatório que foi feito em relação a isso, né? Aqui também no mesmo SOS Família, a família não é somente foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade, quando há entre todos os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Então, também a família não é só problema, né? É um ninho, né, que a gente sempre volta para se fortalecer naquelas lutas, daquelas dificuldades que a gente encontra, né, cada um de nós na nossa caminhada do dia a dia, né? Como é bom, às vezes, a gente voltar para casa, encontrar a esposa, encontrar os filhos, né, e a gente se restabelecer daquelas lutas, daquelas dificuldades que a gente sempre encontra no nosso caminhar do dia a dia, né? Aqui também, Divaldo Franco e Joana de Anjos, nesse livro SOS Família, capítulo 1, de 2016. O homem, por exigência da preservação da vida, viu-se conduzido à necessidade da cooperação recíproca, a fim de sobreviver em face das ásperas circunstâncias no lugar onde foi colocado para evoluir. Então, assim, desde os primórdios da humanidade, né, essa reunião de almas, de espíritos, né, a importância para a própria sobrevivência, aquilo que a gente acabou de falar em um grau diferente da nossa, né, sociedade moderna, né? Formando os primitivos agrupamentos em semibarbárie, nasceram os pródromos das eleições afetivas, da defesa dos dependentes e submissos, surgiram os lampejos da aglutinação familiar, né? Então, aqueles grupos primitivos, né, nós aí, algumas dezenas de milhares de anos atrás, né, nos reunimos de uma forma ainda mais primitiva, né, sendo aqui vamos dizer, o embrião, né, da instituição da família, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, né? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre espíritos. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É aquilo que ele estava comentando, né? Os casamentos são baseados unicamente em interesses materiais, né? Casar uma família rica para se unir com outra família rica, se faz uma união e não tem nenhuma afinidade, nenhum amor, nenhuma... Então, são laços que, como a matéria, se desfazem completamente depois que as pessoas se desencarnam, deixam o plano material. Aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, ele fala a respeito. O espírito, muitas vezes, renasce no mesmo meio em que já viveu e relaciona-se com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Para nos aprimorarmos, Deus nos deu, na justa medida, o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência, as tendências instintivas, tira o que nos poderia prejudicar. Aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 4, no item 19, a união e o afeto que existe entre parentes são o índice da simpatia anterior que os aproximou. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo, de prova para uns e meios de avanço para outros. Aqui no próprio Evolução em Dois Mundos, né, aqui que a gente leu agora nessa segunda parte, os pais humanos recebem muitas vezes no instituto doméstico, por filhos e filhas, aqueles mesmos laços do passado, com os quais atendem aos resgates de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma, né?
É importante, né, a gente, dentro da própria família, né, a gente procurar perceber aqueles componentes da família que a gente tem mais facilidade ou mais dificuldade, entendendo isso, né? A gente tem que dar uma atenção maior até àqueles que a gente tem mais dificuldade, que provavelmente foram experiências mais difíceis que a gente teve com aquele espírito em encarnações anteriores. Então, eu acho que a esses a gente deve dedicar mais compreensão, mais carinho, mais atenção. Apesar de, às vezes, ser difícil, mas tudo tem uma razão de ser, né? Ninguém se encontra dentro de uma família por acaso, né? Os componentes ali estão todos reunidos, né, por uma necessidade de vamos dizer, de afinização de dificuldades anteriores, né? Ou até, às vezes, alguns que a gente já tem até afinidade e vem junto com a gente para também ajudar a gente nessa caminhada aqui na Terra, que é difícil. Aqui vai falar um pouquinho sobre matrimônio e divórcio, né? O ser amadurecido, aqui também Amor Imbatível Amor, né, de Joana de Ângeles, né, no capítulo 1, fala o seguinte: o ser amadurecido psicologicamente procura a emoção do matrimônio, sobretudo para preservar-se, para planificar-se, para sentir-se membro integrante do grupo social com o qual contribui em favor do progresso. A gente está vendo aqui a importância da família, né? Ainda mais hoje em dia, que é uma entidade que está sendo tão atacada, né? A família está sendo, geralmente, a gente tem visto, né? Bastante atacada, porque realmente ela é uma entidade sublime, né? Então, é por isso que ela é tão tentando realmente atacar, porque a célula máter mesmo da nossa sociedade, né? Então, a importância da gente entender a importância do casamento, né? Da formação da família, né? Da tolerância, do respeito, da fraternidade que tem que existir dentro desse seio familiar, né? Aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, ele fala a respeito na questão 695. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei natural? É um progresso na marcha da humanidade. E na questão 696. Qual o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida animal. Então, a gente vê que a importância dessa instituição do matrimônio, né, e da família para a nossa sociedade e para a nossa vida espiritual, né? É de suma importância. Aqui também o Chico Xavier, psicografando Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 24, coloca o seguinte: a princípio, exposto aos lances adversos das aventuras poligâmicas, o homem avança de ensinamento a ensinamento para sua própria instalação na monogamia, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. No entanto, ainda aí, é impelido naturalmente a carregar o fardo dos estímulos sexuais, muitas vezes destrambelhados, reclamando educação e sublimação. Aqui também no mesmo livro Vida e Sexo, no capítulo 5, através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo. Fatigado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Aqui também, nesse próprio livro que a gente leu,
Poderia receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico examinados espiritualmente. Na Terra, o matrimônio pode assumir aspectos variáveis. Acidentalmente, o homem e a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins, com as quais se realizam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida contraída com energia sexual aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Então, às vezes, esses encontros aí de almas que não são tão bem afinizadas e que se reúnem em matrimônio, às vezes são necessários para resgatar dívidas de energias sexuais aí mal resolvidas aí em encarnações passadas. Aqui também no SOS Família, o matrimônio é laboratório de reajustamento emocionais e oficina de reparação moral. Reencontros de espíritos afins produzem vida conjugal equilibrada. Outras vezes, se penhoram numa união conjugal que lhes enseje reparação junto aos desafetos e às vítimas indefesas do passado. Aqui também a evolução em dois mundos, que a gente já leu aqui no capítulo, é uma outra passagem. Quanto ao divórcio, segundo o nosso conhecimento, no plano espiritual, somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existe na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves do princípio da responsabilidade assumida em comum, né? Então, dizendo a importância de a gente assumir essa responsabilidade, tratar o matrimônio, o casamento, de uma forma mais responsável. E uma forma de a gente entender isso, talvez a melhor forma, seja a compreensão, né, que nós somos seres espirituais eternos e que aquele compromisso que a gente está assumindo agora, ele não é um compromisso que está se iniciando agora, né? É um compromisso que já vem anteriormente e que a gente tem que procurar encaminhar essa convivência, não só entre o cônjuge, entre os filhos, né, com responsabilidade da melhor maneira possível que a gente conseguir. O matrimônio é uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva da qual resulta a prole sobre a responsabilidade dos cônjuges, que se nutrem de estímulos vitais, intercambiando hormônios preservadores do bem-estar físico e psicológico. Não é, nem poderia ser, uma incursão ao país da felicidade, feita de sonhos e de ilusões. É porque muita gente pensa, né, que o casamento é uma fonte de felicidade e começa a achar, quando na realidade é justamente um grande laboratório, né, em que a gente vai ter que aprender a conviver com o diferente, a tolerar, a respeitar, a compreender, né? Então, na realidade, é um grande laboratório espiritual para todos nós, né? É natural que ocorram desacertos, ao invés, porém, da separação, reajustamento. A questão não é de nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Em toda união conjugal, as responsabilidades são recíprocas. É aquilo que a gente acabou de comentar, né? Aqui um outro trechinho da Evolução em Dois Mundos, que a gente já leu, né? Aqui no SOS Família, também no capítulo 6. Se te encontras na difícil conjuntura de uma decisão que implique problema para os teus filhos, para e medita. Necessitam de ti, mas também do outro membro base da família. Não te precipites. De tua parte, permanece no posto. Não sejas tu quem tome a decisão. Se alguém não deseja espontaneamente seguir contigo, não te transformes em algema ou prisão. Cada ser ruma pela rota que melhor lhe apraz e vive conforme quem lhe convém, né? Cada um vai assumir as decisões e arcar com as consequências daquilo que faz. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 22, no item 5,
O divórcio é lei humana que tem como objetivo separar legalmente o que, na verdade, já está separado. Separação agora de cônjuges espirituais, que é o capítulo 9, né? Tem mais 2 ou 3 slides só, já estamos chegando aqui no final. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 4, no item 18. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque após a sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? Aqui também no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18. Se uns estão encarnados e outros não são menos unidos pelo pensamento. Os que são livres velam sobre os cativos. Os mais evoluídos procuram fazer progredir os retardatários. Entenda-se que se trata aqui do afeto real de alma para alma, o único sobrevivente à destruição do corpo. Porque os seres que só se unem movidos pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais extinguem-se com a causa que os fez nascer. A morte a separa sobre a terra e no além. Aquilo que a gente já tinha comentado. E esse aqui é o penúltimo slide. Ocorre separação entre cônjuges espirituais, aquilo que a gente também já leu aqui no Evolução em Dois Mundos. Para serviço particular entre os homens, atendendo qualidades especiais que possuam, que devam satisfazer questões e eventualidades terrestres. Eventualmente pode haver essa separação, como a gente já comentou, e um pode ficar no plano espiritual também assistindo o outro, até reencarnar junto para colaborar com aquele ente amado naquela reencarnação. E aqui, para encerrar, o último slide aqui, também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 23. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos que se amaram reencontram-se na Terra e no espaço, e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retardam seu avanço e sua felicidade, mas a esperança não está toda perdida. Ajudados, encorajados e sustentados pelos que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão emperrados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços do afeto. Né? Então, assim, para encerrar, antes aí vocês comentarem, é fundamental essa instituição, né? A sagrada instituição do matrimônio e da família, né? Acho que é o que a gente pode tirar desses dois capítulos, né, da importância dessas duas instituições aí, que são essenciais para a nossa vida espiritual, né? Que é a instituição do matrimônio, que é a base da formação da família. Né? Então, acho que esse capítulo mostra bem isso, né, da responsabilidade que a gente tem que ter em relação a essas instituições, né, do casamento, do matrimônio e da própria família. Se quiserem comentando aí alguma coisa, à vontade. Esse tema é um daqueles temas, né, que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer análise e de julgamento, né? Não tem aquele ditado popular, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Ela tem um fundamento espírita. Porque a gente não sabe a realidade daquela união, né? Porque a união ideal, a união verdadeira, é aquela que teve como base um amor, que seria o casamento ideal. Só que nós vivemos num mundo de provas e expiações, regidos pelas leis de causa e efeito.
nós somos espíritos ainda muito inferiores e muito endividados. Então, André Luiz traz nesse capítulo exatamente isso. Muitas vezes, antes de uma união feliz, ideal, você tem dívidas para reparar. E é uniões que vêm para o resgate de pessoas que você teve problemas em outras vidas, né? E André Luiz até adianta aqui que muitas vezes ligados a mau uso da energia sexual. Está aqui, exatamente na primeira página desse capítulo. Então, esse capítulo aqui, André Luiz nos fala que o casamento, assim como o divórcio, ele pode assumir aspectos muito variados, diversos. Se a gente for pegar a obra Nosso Lar, que foi a primeira obra aí dessa lavra, André Luiz fala sobre os tipos de casamento lá. Casamento por amor, casamento por provação, casamento fraterno e casamento por dever. 4 tipos de casamento. E dá até o exemplo do caso Tobias. Então, André aborda essa questão em várias obras dele, nessa lavra aí da série no Mundo Espiritual, A Vida no Mundo Espiritual. E tem que tomar muito cuidado, né? Na obra Entre a Terra e o Céu, André fala sobre a questão do casamento precoce, que são aqueles jovens que, naquela paixão, fogo de palha, se precipitam com imprudência e casam, quando não era para casar. Então, nós também temos o livre-arbítrio. E aí, a gente pode cometer desvios e equívocos. Não estava no planejamento reencarnatório aquilo. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se o casamento está um inferno e as pessoas estão extremamente infelizes e pode chegar até extremos, como, por exemplo, violência, cada um tem que procurar o seu rumo, né? Tentar ser feliz numa relação mais harmoniosa. Às vezes, o próprio divórcio faz com que aquelas almas se harmonizem e vão viver melhor divorciados do que conjugados. Então, ou seja, olha só como estão vários aspectos. Então, aquela questão, a André deixa muito um alerta aqui, né? A gente nunca deve estimular ou facilitar o divórcio. Aquela história do amigo que vai dar, que sempre tem um amigo ou uma amiga para chegar lá e falar, dar uma influência, ver um amigo num casamento infeliz, com problemas, e vai lá e de repente dá uma sugestão ou uma influência infeliz, né? Porque só o casal realmente pode avaliar melhor aquilo que está acontecendo, né? Problemas todos nós temos. Então, muitas vezes, fazem parte do dia a dia de uma relação e que tem que ser superado. Não vai ser a separação que vai ser o melhor caminho. Outras vezes, na verdade, nunca houve união ali. Foi um equívoco na trajetória dessa vida. Nem fazia parte do planejamento reencarnatório. Outra situação é uma situação de provação, de dever, de expiação, resgate, né? E mais, infelizmente, mais raramente ou mais eventualmente, o casamento ideal, que é aquele por amor, com almas afins, né? Que de vez em quando a gente vê. Então, ou seja, olha a variedade de situações. Então, fica muito difícil a gente, né, bater o martelo e fazer alguma análise, né? E por isso que tem que tomar muito cuidado nos julgamentos e principalmente, né, nas opiniões, nas sugestões, quando a gente vê, né, amigos nossos, casais, ou até da família mesmo, né, em situações. Então, tem que tomar... O próprio Evangelho também fala sobre isso, aborda isso, o Evangelho de Jesus, né? Se a união foi por interesse, ela, na verdade, nunca existiu, né? Então, no Livro dos Espíritos também aborda sobre isso. Então, nós temos várias fontes aí absolutamente confiáveis dentro da, da literatura espírita que nos traz aí todas essas explicações e que a gente tem que analisar e ver com muita calma, tá? Então, um tema muito importante, porque está dia a dia aí, né? O casamento ele está vulgarizado e tem aí, parece que um modismo né, de até ele sair de cena. Aí também entra naquelas histórias hoje que nós estamos vivendo na sociedade com muitos equívocos, né? E onde a gente sabe, né? Você passou um slide aí do Livro dos Espíritos perguntando sobre isso. Seria um retrocesso, né? Seria um grande retrocesso. Porque, sem dúvida nenhuma, o casamento é onde se constrói uma família
e aquela família é a célula máter da sociedade. Então, olha como que o tema é tão delicado, né? É muito delicado, são muitas vertentes e tem que ser analisados com muita calma, muita prudência. Tema muito importante. André, e também assim, né, até o casamento que é baseado no amor, né, realmente, isso não quer dizer que ele é fácil, né? Sim, É um laboratório que a gente, como Jesus disse mesmo, nós convivendo com as imperfeições um dos outros, é que a gente vai se burilando, que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, mesmo o casamento baseado no amor, no afeto, então é importante, é ali que a gente vai aprender, né, ou vai ter que aprender, ou exercitar, né, essas virtudes aí de entender a diferença, né, porque nenhum de nós é igual ao outro, né? Então a gente tem que entender que diferença não é defeito, né? E sim, aprender a tolerar, a ceder, a uma série de coisas que a gente espiritualmente tem necessidade de aprender. Então, isso é um grande. O matrimônio e a família é um grande laboratório espiritual para a gente, né? Para a gente se sim. aprimorar e crescer, né? E entra naquela história também do determinismo, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, não, porque nós temos que passar por isso. A gente não sabe se isso foi um planejamento reencarnatório, que envolve resgates que são imprescindíveis, e nós vamos ter que passar por isso. E se de repente você protelar, a André Luiz fala, né? Você pode separar aqui, mas você vai voltar numa próxima para poder fazer as pazes. Pode ser uma situação dessa, mas pode ser que não tenha nada a ver com isso. Pode ser que tenha sido um equívoco desta vida, uma imprudência, entendeu? Você tem um livre-arbítrio e de repente você acabou se precipitando. Isso é muito comum, as paixões de jovens, por exemplo. Muito comum. Né? Aí você vê tantos casamentos precoces que terminam. Então, hoje você tem a quantidade enorme de divórcios provenientes de casamentos precipitados. Né? Então, é um leque muito grande, né, Nilton? É um leque muito grande e que a própria doutrina espírita traz para a gente várias vertentes que tem que muito cuidado de serem analisadas. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que vocês falaram muito bem, é isso mesmo, né? E a gente julgar é muito difícil, né? É que nem o André está falando, né? A gente julgar é muito difícil, né? E a gente tem que ser muito cuidadoso, né, ao emitir uma opinião, né? Então a gente tem que ter sempre bom senso, né? E de pedir para a pessoa fazer uma prece, né? Para tomar na hora de tomar uma decisão com bastante consciência, né? A gente sabe que as decisões também que a gente toma tem várias consequências, não só na nossa vida, mas na vida de todos aqueles que compartilham a vida conosco, né? Mas é um tema muito importante, tanto é que na literatura espírita tem vários, que nem o André falou, vários casos, né, para a gente se espelhar, ter como base de conduta. No centro disso tudo, a importância da família, né? A gente vê que está sempre, a cada dia mais sendo massacrada, né, essa instituição. Então, que a gente tem que também preservar a família como base de amor, de solidariedade, de fraternidade, né? De amor, né? Que a gente, essa célula da sociedade, isso é muito importante, né? Você destruindo, atacando a família, você está destruindo, assim, todos aqueles valores mais importantes, né, que se tem, né? Então, por isso que talvez ela seja tão atacada aí, porque realmente é o berço de tudo, né? E o matrimônio, né, é a base disso, do começo da família. Exatamente. Por isso que o matrimônio e a família têm sido tão atacados, né? Mas o E tema talvez tenha sido analisado também, né? O próprio casamento. Nós passamos por uma fase, não sei se vocês lembram, acho até que agora está menos, mas teve uma fase que era um, era um casamento atrás do outro, exagerado também. E aí entra nos casamentos precoces, por imprudência, Uhum. e aí acaba não dando certo.
A quantidade de jovens que casam e separam é uma coisa absurda, né? Há tempos atrás foi um, um surto disso, né? Então, ou seja, são tantas coisas que têm que ser avaliadas, né? Questão do amadurecimento, o momento de você construir uma família, né? Então, responsabilidade, né? Então, é uma série de coisas. Tudo tem seu tempo, tem sua hora também. Então, você vê como que o contexto ele é muito grande, né? É por isso que tem que ter muito cuidado. Exato, é um tema importante aí para reflexão aí de todos nós. A gente vai encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Aí na próxima semana a gente vai dar continuidade com o capítulo 10, que é disciplina afetiva, também é um capítulo curto, e o capítulo 11, conduta afetiva. Também são dois temas aí bastante interessantes aí para a gente tratar na próxima semana. Quem quer fazer a prece aí de encerramento? Quer fazer, André? É para a Cláudia fazer, não tem a mulher Fazer. presente aqui no Isso aí. Faz aí, Cláudio. patrimônio, a mulher tem um papel Representando importante, a maternidade. representando. Vamos lá. Então, nesse momento, vamos levar o nosso pensamento a Deus, Pai amoroso, Jesus, Mestre querido, guia de toda a humanidade, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, patrono dessa AME, para agradecermos, Senhor, por essa noite de estudos, pelas reflexões que fizemos, por todo o amparo, por toda a proteção aqui recebidos. Que tenhamos, Senhor, o ano que se inicia, de muito estudo, de muito aprendizado, dentro da sua doutrina do Cristo, de paz, de amor, de fraternidade, que possamos seguir sempre com bom ânimo na nossa jornada. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Lembrando a todos aí também que no dia 1º de março, né, a gente vai ter no Me Vale Convida um convidado, o doutor Fernando Sá, que vai falar sobre aborto. É outro tema aí muito importante aí na atualidade, né? Infelizmente aí vários países estão legalizando o aborto. Então, é um dos temas aí mais importantes para a gente tocar, esclarecer as pessoas, né? Porque eu estava comentando hoje aí no Canadá, hoje houve não pode nem chamar de aborto, né? De uma criança de 38 semanas, né? Um assassinato de uma criança. Então, esse é um dos temas aí da atualidade. Vários países aí querendo legalizar o aborto, inclusive, infelizmente, o nosso país também está se tentando legalizar esse crime aqui. Então, é um dos temas aí importantes aí também para a gente tocar, tá bom? Então, desejando aí, vamos encerrando aqui a gravação, agradecendo aí a todos, aqueles que também estão nos assistindo aí no YouTube, e na próxima semana a gente dá continuidade ao estudo, tá bom? Uma boa noite a todos.